Comissão de Meio Ambiente realiza audiência pública sobre a Política Nacional de Mudanças do Clima. Fala a respeito das queimadas da Amazônia, foram destaque durante o encontro. Governo federal anuncia a liberação de verbas aos municípios com até 100 mil habitantes que precisam adquirir câmaras frias para o estoque de vacinas. O trabalho dos tribunais de contas é destaque aqui no JBN. Saiba como essas instituições atuam e como fazer para colaborar com o bom funcionamento delas. Na edição de hoje, você conhece o trabalho realizado pelo Centro Social Redentorista, a obra social apoiada pela Associação Filhos do Pai Eterno em Trindade. Também vamos falar da importância da catequese para os pequenos e sobre esse período no qual muitos pais se questionam de qual é a melhor forma de ensinar religião aos filhos. E nós voltamos a falar da vocação dos leigos. Você vai ver como atuam os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar. Essas e outras informações a partir de agora aqui no Jornal Boa Notícia. Boa noite, começa agora mais uma edição do JBN para todo o Brasil. A Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para discutir a Política Nacional de Mudanças do Clima. As queimadas na Amazônia fizeram parte do debate. O pesquisador Paulo Moutinho afirmou durante a audiência pública que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas sim o ar-condicionado. Para ele, a destruição da maior floresta tropical do mundo vai aumentar a temperatura do planeta e afeta a produção agropecuária no país. A gente acredita que a floresta exerce um papel fundamental de manter regime de chuva local e regional, independente da mudança do clima, que traz muita seca, inclusive a mudança do clima global traz muita seca para a Amazônia, dependendo do ano. Na bacia do Xingu, o desmatamento está encurtando o período de chuvas, o que traz um problema enorme para a produção de grãos lá. Senador, tem fazendeiros tendo que plantar várias vezes esperando a chuva e replantar porque a chuva não vem mais como vinha antes. O pesquisador do IPAM considerou acertada a decisão do governo de proibir as queimadas por 60 dias. E o que nós vimos nesse ano de 2019, por conta do aumento de 15% no desmatamento mostrado pelo INPE, os incêndios estão quase todos correlacionados à limpeza depois do desmate. O governo fez acertadamente uma moratória e lançar o Exército a buscar uma solução do problema, mas é preciso retomar o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, que faz parte da Política Nacional de Mudança Climática. Essa foi a primeira de 5 audiências da Comissão de Meio Ambiente para discutir a Política Nacional de Mudanças do Clima, que foi instituída pelo governo federal em 2009. 6 anos depois, o Brasil aderiu ao Acordo de Paris e assumiu o compromisso de reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Nós vamos reduzir em 37% as nossas emissões até 2025 e indicamos que pretendemos reduzir em 43% as nossas emissões até 2030. Mas isso tomando como base as emissões que nós tivemos em 2005. Não é tão impossível a gente atingir essa meta que nos foi estabelecida, né? Não é como alguns dizem aí que estão querendo que a gente volte a andar de carroça, não é isso. Olha, e os municípios com até 100 mil habitantes vão receber nos próximos meses 44,2 milhões de reais do Ministério da Saúde para que possam adquirir câmaras frias a fim de ampliar a estrutura de armazenamento de vacinas e imunobiológico. A liberação dos recursos foi acertada durante a reunião da Comissão Intergestores Tripartite, realizada nesta semana em Brasília. A medida tem por objetivo garantir a qualidade dos imunobiológicos ofertados à população e a execução da Política Nacional de Imunizações dentro do padrão de qualidade e segurança do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis defende que entre as vantagens da câmara fria estão o controle real da temperatura e sua distribuição homogênea, o processamento dos dados que permite acompanhar qualquer alteração no equipamento e ainda a disponibilização de bateria, caso ocorra queda de energia. Com isso, é possível garantir a qualidade e a eficácia da vacina aplicada na população, além de evitar a perda destes insumos por conta das variações de temperatura. O Ministério da Saúde informou que, além do critério do número de habitantes, o município precisa ter implantado o sistema de informação nominal no Programa Nacional de Imunizações e não dispor de uma câmara refrigerada. O dinheiro será liberado na modalidade fundo a fundo, em parcela única, pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal ou municipais, por meio do bloco de investimento na rede de serviços públicos de saúde, no grupo de vigilância em saúde. Todos os procedimentos e critérios para o repasse dos recursos financeiros serão divulgados em portaria que o Ministério publicará em breve. E agora nós vamos conhecer o trabalho feito pelo Centro Social Redentorista. A obra social, que é apoiada pela Associação Filhos do Pai Eterno, fica em Trindade e há 27 anos atende crianças e adultos. Uma das 4 obras sociais redentoristas em Trindade é o Centro Social Redentorista, que tem a missão de atender as pessoas mais necessitadas. O Centro Social Redentorista, ele foi criado em 1992, uma ideia que surgiu do missionário redentorista Irmão Sebastião. E dessa ideia para cá, o Centro Social Redentorista só foi crescendo. E hoje está aí com essa imensidão de acolhimento, tanto de crianças, jovens e adultos e idosos. Entre as várias atividades oferecidas está o reforço escolar para essas crianças, que têm a oportunidade de se desenvolverem ainda mais na escola. Aqui dentro, essas crianças fazem atividades lúdicas, atividades de pintura. Aqui a gente trabalha com textos religiosos e outros tipos de textos também. Depois eles têm a recontação da história, a gente fixa a história com desenhos. Lembrando que aqui não é uma escola, aqui é um centro que a gente acolhe essas crianças para que elas possam socializar com as outras crianças. Um período elas estão na escola e o outro período elas estão aqui fazendo reforço. O Carlos Felipe tem 8 anos e mora próximo ao Centro Social Redentorista. Nessa atividade, ele e todos os outros coleguinhas estavam pintando um desenho muito especial. Eu agora estou pintando a imagem do bom samaritano. É um homem que espancaram ele e o bom samaritano ajudou. Quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas igual o bom samaritano. Uma vez na semana é trabalhado evangelização em valores. Hoje, foi trabalhado a história do bom samaritano e logo em seguida eu passei para eles o desenho para que eles pudessem pintar para fixar a história na memória deles. Essa história traz a história de um bom samaritano e assim eu quero que eles aprendam também a ser um bom samaritano, ajudando o seu próximo, ajudando os seus colegas. Hoje aqui no Centro Social Redentorista, quase 400 pessoas, entre crianças e adultos, são atendidos. Os adultos recebem uma capacitação para o mercado de trabalho, já as crianças um reforço escolar. E para ter energia para tudo isso, 4 deliciosas refeições são servidas diariamente. Antes das atividades, sempre é respeitado o momento de oração, que funciona como uma catequese diária. É aqui no Centro Social Redentorista que está a horta que abastece todos os outros centros sociais apoiados pela FIP. Aqui, o que se planta dá. Tem alface, couve, cebolinha, hortelã, rúcula e salsa. Isso tudo para ensinar as crianças a boa alimentação. Para os adultos também tem um leque grande de opções. Muitos vêm aqui para melhorar a saúde com as aulas de hidroginástica e natação. Outra opção é o curso de costura, para desenvolver novas habilidades. Estou fazendo hidroginástica, Aí
Estou fazendo o curso também de informática, aí o professor também ainda me ajudou. Se fosse você, fazia de costura também. Aí ele também me ajudou nisso. Nós temos a informática, a costura e temos também hidroginástica e natação. A informática, ela já vem trazendo para nós um resultado muito positivo, né? Relatos de jovens que já estão empregados, né? Através desse curso básico de informática. O convívio diário com os assistidos é fundamental, mas estar em contato com a família por meio de eventos também faz parte do calendário. Nós temos também a culminância dos projetos, que todos os meses nós temos um projeto a apresentar. E em cima desse projeto, a gente traz as famílias para participar juntamente com as crianças da culminância desse novo projeto. Um trabalho diário que busca participar da vida dos mais necessitados e mostrando com atitudes que o mundo pode ser melhor com oportunidades. Viva o Divino Pai Eterno! E no próximo bloco a gente fala sobre como atuam os tribunais de contas dos estados e sobre como a população pode contribuir nesse papel de fiscalização dos gastos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná vem realizando encontros com gestores públicos para prestar esclarecimentos sobre licitações e contratos administrativos. A iniciativa faz parte de um projeto chamado Tribunal Itinerante. Veja na reportagem. A capacitação foi direcionada aos gestores, servidores públicos que atuam em departamentos de licitações e contratos das entidades jurisdicionadas municipais. O treinamento, com o objetivo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado, visou incorporar à rotina de trabalho, aperfeiçoamento e soluções voltadas a questões acerca das licitações públicas e contratos administrativos com base em doutrinas pacificadas e jurisprudências firmadas no meio jurídico e nos órgãos de controle, e responder às principais dúvidas dos servidores. Segundo o presidente do TCE, é que em 2020 o Tribunal Itinerante ganha ainda mais força. Porque nós entendemos que para uma administração se sair bem, há uma necessidade muito grande de informação. E é o que a Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas está fazendo. É o caso hoje, nós vamos falar de pontos sensíveis de licitações e contratos, e entre eles os pregões, evidentemente, e duas coisas muito sérias na administração pública brasileira, mas aqui no Paraná não é diferente. A compra de medicamentos e a compra de pneus pelas prefeituras. O tribunal não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Nós viemos a Paranaguá hoje, nos reunimos com os prefeitos do litoral com um objetivo: fazer com que os homens de bem possam trabalhar bem. E aqueles que se servem da administração pública se preocupem muito com a fiscalização do tribunal. Os participantes puderam conhecer e entender melhor os procedimentos essenciais da fase interna de licitação. O curso teve duração de um dia. Dos 7 prefeitos do litoral, 6 compareceram. Não é sempre que nós temos o presidente, o conselheiro Nestor Batista, com um curso tão importante com relação à licitação, né? Licitação é o coração de qualquer administração pública
E por isso eu fiz questão de todos os nossos técnicos, a nossa comissão de licitação está presente aqui hoje, vários secretários. A Anlipa também participando com praticamente todos os prefeitos do litoral, também com sua parte técnica, para um curso tão importante que envolve a gestão pública dos 7 municípios do litoral. Então, parabenizar mais uma vez o conselheiro Nestor Batista e tenho certeza que nós vamos ter um proveito muito bom nesse dia de hoje. Gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas por esse empenho, por essa iniciativa, onde vem ajudar muito os prefeitos, as gestões públicas. Porque, principalmente no meu caso, como prefeito de Pontal do Paraná, meu maior calo é a licitação. Então, eu acho que essa palestra, esse curso destinado a revendo as licitações é de grande importância, de grande utilidade. A grande maioria dos municípios do Paraná não tem um corpo técnico, estrutura suficiente para atender toda a demanda que nós temos em licitação e na parte administrativa. E o Tribunal de Contas, além de ter, tem de altíssima qualidade. Então, passa conhecimento para os municípios, nos auxilia, inclusive, no trabalho que a gente já está fazendo. E com isso a gente ganha muito tempo, a gente ganha mais eficiência nos nossos processos, né? Através do treinamento, nosso corpo técnico se prepara e o controle externo que o tribunal faz, ele acaba sendo cumprido com maior eficácia pela máquina administrativa das prefeituras. Olha, e ontem o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Nestor Batista, esteve na nossa emissora em Paranaguá e deu uma entrevista ao vivo no programa Voz do Litoral. Agora você confere trechos da conversa que eu tive com ele. Presidente, como eu havia dito para o senhor antes da entrevista, vamos fazer uma entrevista de utilidade, né? Inicialmente, eu gostaria que o senhor contasse para a gente como é que funciona na prática a atuação de um Tribunal de Contas estadual. Bom, eu vou tentar ser rápido para poder falar bastante coisa. O que faz o Tribunal de Contas, em primeiro lugar, ele fiscaliza o caminho do dinheiro público. Onde está o dinheiro público está à mão do Tribunal de Contas. Isto, em rápidas palavras, está na saúde, na educação, no Porto de Paranaguá, na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, não é? Enfim, onde estiver o dinheiro público, há uma obrigação constitucional, uma obrigação legal de acompanhamento fiscalizatório por parte do Tribunal de Contas. Tanto que hoje estamos aqui em Paranaguá, devo dizer que todos os municípios participam de um seminário promovido pelo Tribunal, pela Escola de Gestão Pública do nosso Tribunal, que depois eu quero falar um pouquinho da escola, com contadores, com secretários de municípios. Apenas um prefeito não compareceu, mas os demais todos estão participando do evento, discutindo licitação, contratos, concursos, pregão eletrônico ou presencial, compra a iluminação pública, compra de medicamentos, de pneus, e nós fazemos uma orientação altamente técnica. Todos os nossos profissionais que estão aqui hoje têm mestrado e doutorado em suas áreas. Falamos de gestão de risco e prestamos uma orientação aos senhores prefeitos, contadores, técnicos de maneira geral das prefeituras. E, ao mesmo tempo, nós ouvimos e recebemos os questionamentos dos administradores e insistimos que eles perguntem bastante, porque uma dúvida, por exemplo, para Guaraxaba pode ser a solução para problemas de Paranaguá, de Guaratuba, de Curitiba, de Ponta Grossa ou de qualquer outra cidade do estado do Paraná. Muita gente, eu ouço muita gente falar que não se interessa muito por política, porque acha, que é um assunto muito complicado, mas esse dinheiro público, na realidade, nada mais é do que aquele dinheiro que vem do imposto do cidadão, que a gente paga todos os meses. Então, é preciso que a população também se interesse por esse assunto e por essa fiscalização, né, presidente? É por isso que nós estamos fazendo esse tribunal itinerante, porque nós convidamos
convidamos a associação de classe, convidamos sindicatos para que participem dos eventos do tribunal e até para que a gente fique muito próximo da comunidade. Nós temos feito os eventos do tribunal, e este me parece hoje que é o 9º ou 10º, geralmente numa universidade, numa faculdade, até para chamar o mundo acadêmico, que é um fazedor também de opinião. Porque eu, sinceramente, sou apaixonado por política. Eu fiz muita política aqui no litoral do Paraná, muita política aqui na cidade de Paranaguá, e acho muito temerário, não é, Lagos, que alguém diga: eu não gosto de política, eu não me meto. Olha, é a melhor coisa que existe para o mal intencionado. É o que aquele que se serve do dinheiro público quer ouvir. Olha, o doutor fulano ali não gosta de política, o dono da empresa ali não gosta de política. Que bom, hein? Eu que não sou de nada, gosto de arrumar um aqui, outro ali, vou ser candidato porque eu adoro política, principalmente sem essa gente. Então é muito difícil, eu não gosto de ouvir alguém me falar. Eu não gosto de política, mas você paga imposto, está em dia. A Receita não está atrás de você. A tua empresa está em dia com o fisco. Tua família vive com respeito, é respeitada na cidade. Então você tem que gostar de política. Pode até não querer ser candidato, mas participar da vida política de uma cidade, de um estado e de um país é obrigação, principalmente, de quem pode mais. Envolve tudo na nossa vida, né, tudo, presidente? Não tem como você fugir disso. Essa cadeira que você está sentada de uma empresa, esse belo sapato que você está usando, tem uma outra empresa que gera uma série de empregos. A câmera que nós estamos falando me parece ser importada, mas deu emprego lá e gera emprego aqui. A iluminação você paga, e é uma iluminação cara, não é? Nosso país cobra muito caro, apesar de ser um verdadeiro manancial d'água, não é? Mas paga muito caro. Tudo, a água que nós vamos beber aqui gera impostos, gera empregos. Então, não há lugar algum que não esteja a vida pública, a vida política, e principalmente em 3 áreas que são fatais em nosso país: educação, saúde e segurança. Se você não se envolve, você pode deixar essas áreas desguarnecidas. Facilita quem? A vida do sonegador, do inadimplente, do mal intencionado, porque, olha, os de bem não querem, eu quero. Uma última questão, presidente. Os senhores recebem muitas denúncias, né, dentro do TCE a respeito desses gastos públicos. De onde vêm essas denúncias e a população consegue ajudar a fiscalização acontecer dentro do seu município? Olha, nós temos uma ouvidoria no tribunal hoje que é até um destaque nacional, dada a sua eficiência. Nós recebemos denúncias na ouvidoria, você pode denunciar, o Lagos pode denunciar, os nossos câmeras aqui podem denunciar. Está previsto na Constituição da República, na Constituição do Estado. Qualquer sindicato pode denunciar, qualquer associação de classe pode denunciar. O que precisa é isso, é informação para a população. Um mau atendimento, por exemplo, em qualquer repartição pública, ou a percepção de um contribuinte do município ou do estado que vê um cidadão que trabalha numa prefeitura, numa câmara, num tribunal de contas, ou na assembleia, ou no governo, cometendo deslizes ou até desvios de material ou de dinheiro público, pode denunciar, e eu diria, deve denunciar. Nós temos um balanço mais ou menos assim. Nos anos de eleição, são muitas denúncias. Nos anos que não temos eleição, elas diminuem. Porém, nós temos sempre eleição. E temos uma corregedoria ao lado dessa ouvidoria que faz uma triagem, porque muitas vezes é uma denúncia assim que não tem a mínima comprovação.
Mas nós já vimos prefeitos aí que não puderam ser candidatos, ficaram inelegíveis por causa das denúncias, foram chamados ao Ministério Público, foram chamados pelo Poder Judiciário, estão respondendo a processo graças a denúncias. Porque o Tribunal de Contas, sozinho, com seus técnicos ou conselheiros ou procuradores, não vai fazer tudo. Se ele tiver um apoio da população com informações necessárias, é uma coisa maravilhosa. Olha, e agora a gente muda completamente de assunto e traz uma notícia curiosa. Em Gana, na África, um homem se dedica a fabricar caixões que homenageiam a profissão dos mortos. Ele ganhou a fama de ser um dos fabricantes de caixões mais conhecidos do mundo. Veja na reportagem. Padjoy, de 72 anos, começou a fabricar caixões em 1962, enquanto trabalhava como aprendiz de um mestre construtor de caixões. Alguns o chamam de carpinteiro, mas Padjoy sempre se considerou um artista que esculpe com madeira. No final dos anos 70, ele decidiu se especializar em fazer o que os locais chamam de caixões de fantasia. Padjoy diz que, além disso, seus caixões também têm elementos muito práticos no design. As formas que ele os constrói representam as profissões e carreiras dos mortos. Portanto, a madeira com a qual ele trabalha se converte em veleiros para marinheiros, aviões para pilotos, tanques para soldados ou peixes para pescadores. O trabalho também inclui a escultura de garrafas de Coca-Cola, galinhas, carros e até um leão. Outros fabricantes de caixões na região fizeram réplicas de secadores de cabelo para cabeleireiros do tamanho de caixões, garrafas de uísque para garçons de bar e até mesmo um frasco gigante de talco. Padjoy diz que os caixões são tradicionalmente exibidos no velório como uma celebração da vida dos mortos. Ao longo dos anos, os caixões de Joy foram comprados por presidentes dos Estados Unidos da América, exibidos em galerias de arte em todo o mundo, e também fotografados, tornando Padjoy um dos fabricantes de caixão mais renomados do mundo. Como resultado, os museus o contrataram para fazer peças específicas, enquanto os ganenses continuam a procurá-lo para enterrar seus entes queridos. Se você for a um funeral e encontrar um desses caixões, poderá pensar que é uma piada, mas não é uma piada. Não é uma piada porque representa a profissão do morto e você deve ser enterrado de acordo com o que viveu. Daí a razão pela qual ele será usado para enterrá-lo. Os carpinteiros ganenses começaram a fabricar esses caixões estilizados na década de 1950. Alguns dizem que eles também dão aos que continuam vivos uma maneira única de refletir sobre a vida do falecido. Interessante, né? Olha, no próximo bloco, para falar da vocação dos leigos, vamos mostrar como atuam os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar. É depois do intervalo, a gente já volta. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Acolher com amor e simplicidade famílias e principalmente os casais. Essa é a missão dos coordenadores nacionais da Pastoral Familiar. Leigos que estudam e se dedicam com o objetivo de ajudar na construção do sagrado matrimônio. O repórter Pedro Henrique Rabelo é quem conta mais detalhes pra gente. Você já ouviu falar na Pastoral Familiar? O porquê ela existe e como funciona? O mês das vocações está chegando ao seu final e este é um ótimo exemplo de como os leigos podem participar diretamente com a missão de ajudar as famílias. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos na Associação Filhos do Pai Eterno os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar.
leigos que estudam e se dedicam em busca de ajudar famílias e casais pelo Brasil inteiro. O André e a Karina são casados há 20 anos e os dois tiveram 7 filhos. Eles entraram na pastoral logo após o casamento. Na época, foram convidados para participar e se apaixonaram. A pastoral familiar quer prestar todo tipo de apoio e suporte à família, em todos os âmbitos, desde o início da família, desde a vida do casal, a vida com os filhos, até também as questões especiais, o trabalho com os idosos, com todo tipo de desafio que tem na família. Faz um acompanhamento também com casais que não são casados, nem que não têm o sacramento do matrimônio. E ajuda, a regularizar a situação, a preparar o casal para o matrimônio. Na visita à AFIP, eles trouxeram os 7 filhos. E mesmo sendo coordenadores nacionais, eles encontram, sim, desafios no mundo atual. Integrar os filhos na pastoral familiar realmente é um desafio, como é integrar os filhos em qualquer setor da igreja atualmente, porque há tantos convites no mundo que parecem mais sedutores do que a vida religiosa. Que só tem força se a fé é vivida dentro de casa, Não adianta levar os filhos para fora, para trabalho na igreja, se a fé não é vivida e testemunhada dentro da casa, A oração em família, o almoço em família, as orações, a reza do terço, a meditação do evangelho diariamente. Então, isso tudo fortalece. Nas provações, nas dificuldades, a família toda se une em oração para poder vencer juntos as dificuldades. Então, isso tudo reflete depois na vida deles de igreja, fora. Outra função fundamental exercida pela pastoral familiar é mostrar para os jovens, principalmente, a importância do sagrado matrimônio. Nós chamamos de encontros de preparação para a vida matrimonial, que é o momento do discernimento vocacional, onde o casal tem que ter um discernimento para ver se realmente o matrimônio é a vocação deles ou não. E algo feito de maneira tranquila, passo a passo, lentamente, como uma catequese de fato. Percebendo que essa missão poderia chegar muito longe em outros estados ou até países e ajudar muitas famílias, eles tiveram uma ideia: escrever. É um livro que traz 10 encontros, são 10 temas diferentes para que seja realizada reuniões com os noivos e no modo de partilha, de leitura, de reflexão, possa pouco a pouco ir trabalhando cada um daqueles temas com os noivos durante várias semanas. É um modelo de preparação que aproxima o casal de noivos conosco, E a gente vai partilhando e vai criando um vínculo. E eles vão tendo tempo também de elaborar, de assimilar o discernimento deles, tudo que vai sendo partilhado, eles têm tempo de meditar e realmente perceber se aquele mesmo é o caminho que eles vão assumir, o sacramento do matrimônio. O casamento não é tão simples como pode parecer, e a pastoral familiar é um braço da igreja que está pronta para servir, orientar e escutar. Todos nós, filhos de Deus, podemos aprender com eles e até colaborar. Por isso, fica aqui o convite para conhecer esse trabalho que já está fazendo a diferença na vida das pessoas. O matrimônio é uma vocação, de fato. Se nós vivemos o matrimônio como uma vocação, algo que nos leva a santificar o dia a dia, algo que nos leva a colocar em prática uma vocação dada por Deus, algo santificante, a gente entende o matrimônio de uma maneira muito mais profunda. Tendo Cristo como modelo, Ele que se faz presente na vida do casal e deu a vida por nós. Esse é o chamado a quem vive o sacramento do matrimônio, que dê a vida pelo marido, pelo cônjuge, e pelos filhos. Que menos que eu suma e que Cristo apareça, mas que Cristo apareça no serviço ao próximo. Olha, e as crianças precisam vivenciar a educação religiosa. Por isso a importância da catequese para os pequenos. E é nesse período que muitos pais se perguntam sobre qual a melhor forma de ensinar os filhos sobre religião. Nessa reportagem do Pedro Henrique Rabelo, nós vamos ver um bom exemplo disso.
Você, por acaso, sabia que existe um estilo de catequese onde as crianças aprendem se interagindo e com um material próprio, preparado para a idade de cada uma delas? Fomos até a paróquia Nossa Senhora das Graças, em Goiânia, para conhecer esse método bem pedagógico. A catequese Bom Pastor ela surgiu em 1954 com a Sofia Cavalletti e a Giana Gobi. A Sofia Cavalletti era biblista e liturgista, né? E a Giana Gobi é montessoriana. Ele tem como base, pilar, vamos dizer assim, a palavra, a Bíblia, né? A liturgia da igreja e o método Montessori. Ao todo, nesta paróquia, são 110 crianças. A responsabilidade fica a cargo de 10 catequistas. E para o desenvolvimento de todos pequenos, o método da catequese Bom Pastor é dividido em 3 níveis. Bom, a catequese ela é dividida em 3 níveis, né? A catequese Bom Pastor. Baseado no método Montessori, ele busca atender à necessidade da criança. Então, o primeiro nível atende crianças de 3 a 6 anos, onde a criança tem uma necessidade de demonstrar amor, de perceber que é amada, de receber amor. E no período de segundo nível, que é de 7 a 10 anos, já a criança tem uma necessidade de entender o porquê das coisas, de entender a moral. É certo, é errado, por que isso? Mas não devia ser assim, né? Então isso já entra a moral passada para a criança, dentro da idade dela, daquilo que é a necessidade dela. E o terceiro nível, que é de 10 a 12 anos, onde já começa a passar para a criança a inserção dela na comunidade. Continua-se também tratando da moral. O Estevão é pai do Inácio, que tem 5 anos e participa da catequese desde o início nessa paróquia em 2017. E do Benício, que tem apenas 3 anos e começou esse ano. A participação dos dois é sinal que os pais aprovam os ensinamentos. O método, minha esposa conheceu pela internet, vindo o pessoal de Londrina, e se encantou pelo método, pelo jeito lúdico que vai apresentando as coisas às crianças. E pesquisou e acabou achando justamente o início da catequese Bom Pastor aqui. A gente entrou em contato, conseguiu e colocou o Inácio, mais velho, desde o começo. Antes de começar cada encontro, existe uma sequência de canto. Sigo como ovelha que encontrou o pastor. O momento de cumprimentar Jesus no cantinho da oração, que fica bem na entrada da sala. Cumprimenta Jesus e senta no centro. E depois são passadas todas as regras dentro da sala do átrio, que é como é chamada a sala da catequese do Bom Pastor. Falar baixo, andar devagar, olhos bem atentos. Na hora do segredo, boca fechada, ouvidos e olhos bem abertos. A metodologia de cada encontro sempre começa com a normalização, que é esse momento aqui, do desenho, do recorte, da colagem, para as crianças se tranquilizarem. Com elas mais calmas, vem o momento do segredo aqui na catequese, onde é repassado algum ensinamento bíblico. E no dia de hoje, eles vão aprender sobre o sacrário. A criança, ela sente acolhida aqui. Ela vem porque o ambiente é preparado para ela. O método vai introduzindo isso como se fosse uma coisa corriqueira para a criança. Achei muito legal essa dinâmica, que facilita muito para a criança aprender. E eles comentam assim dentro de casa? Comentam. Assim, como é que é? Muitas vezes na missa, olha, repara até a cor litúrgica, agora tá verde, ó, a roupa do padre, eles comentam esses detalhes. Vê mesmo, a diferença. Uma missa, um exemplo, uma missa que a gente foi em Trindade, é uma missa muito grande, então o padre levanta um hoste enorme, a patena é grande. Aí o meu filho me chamou, papai, olha o tamanho da patena. Reparando a diferença que é grande, a diferença de onde a gente vai que é menor. Então eles reparam nos detalhes, coisas que eles aprendem com coisas lúdicas, simples, desde criança.
Então, desde pequenininho mesmo. Acho fantástico, o método eu acho fantástico mesmo. E a Arquidiocese de Goiânia já informou que vai oferecer mais um curso da Catequese Bom Pastor dos dias 13 a 19 de janeiro de 2020. Quem tiver interesse, é só procurar a Cúria da Arquidiocese. E agora um último recado, nos ajude a fazer o JBN sugerindo boas notícias para a nossa produção. Anote aí os nossos contatos. O telefone tem DDD 62 e o número é o 3506-9800. O nosso e-mail é o jbn@tvpaieterno.com.br. Se preferir, você pode acessar o nosso portal, que é o paieterno.com. E, é claro, pode usar as redes sociais para falar com a gente. No Facebook, basta buscar TV Pai Eterno ou no Instagram, @TV Pai Eterno. Participe com a gente. Muito bem, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Continue acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Na segunda-feira, o Rafael Paes retorna das férias e reassume a apresentação do JBN. Muito obrigada pela sua companhia durante todo esse mês. Nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Tenha um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.